Hoje, no Bíblia Comentada, falaremos sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Marcos, onde veremos Jesus revelando sua glória no Monte da Transfiguração, ensinando sobre fé genuína no Vale da Aflição, corrigindo a ambição dos discípulos e nos chamando à santidade radical e ao serviço humilde no reino de Deus. Vamos juntos mergulhar nessa caminhada que liga o céu à terra, do esplendor à cruz, com olhos atentos e coração aberto. Jesus, ainda com o olhar fixo nos seus discípulos e a multidão que o cercava, proferiu uma declaração que soou como um trovão espiritual. Havia entre eles alguns que não experimentariam a morte até que vissem o reino de Deus vindo com poder. É uma daquelas falas que provoca mais do que explica à primeira vista, mas que carrega dentro dela uma promessa profundamente escatológica, ligada à vinda do reino e à manifestação da glória divina de forma palpável e irresistível. Esse ver o reino com poder não era algo subjetivo ou apenas simbólico. Estava prestes a acontecer diante dos olhos de 3 deles, num monte qualquer da Galileia, mas que se tornaria um dos lugares mais gloriosos que a terra já conheceu por alguns minutos. 6 dias se passaram. Jesus então chama 3 dos seus mais próximos, Pedro, Tiago e João. Não foi à toa. Esses 3 formavam uma espécie de círculo mais íntimo de discipulado e sempre eram os convocados para os momentos mais cruciais, como se fossem convidados a entrar numa sala onde a cortina do invisível se abrisse um pouco mais. Subiram com ele a um alto monte, afastados de todos, num momento reservado que só o céu testemunharia em sua plenitude. A montanha, no imaginário bíblico, sempre foi lugar de revelação. Foi no Monte Horebe que Moisés viu a sarça ardente. Foi no Monte Sinai que recebeu as tábuas da lei. Foi no Monte Carmelo que Elias clamou e o fogo caiu. Subir o monte era subir na direção do céu, era afastar-se da base da vida comum e entrar num lugar onde o espiritual tomava forma diante dos olhos humanos. Ali algo glorioso acontece. Jesus é transfigurado diante deles. A palavra usada ali traz a ideia de metamorfose, uma mudança visível de forma que não é simples brilho ou aura. Suas vestes se tornam resplandecentes, brancas como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Marcos, sempre muito objetivo, busca as palavras mais terrenas possíveis para descrever o celestial. Aquilo que era comum, uma túnica provavelmente empoeirada da caminhada, se torna agora um reflexo da glória de outro mundo. Não há sabão, pedra-pomes ou sabedoria humana que alcance o que os olhos dos 3 estavam vendo naquele instante. Era a glória do reino. Era o Filho de Deus em seu estado majestoso, prévia do que seria revelado plenamente após a ressurreição. E como se não bastasse, surgem Elias e Moisés conversando com ele. 2 personagens que simbolizam a totalidade da revelação do Antigo Testamento. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Ambos estavam ali não apenas como testemunhas, mas como que entregando o bastão da revelação àquele que era o cumprimento de tudo o que haviam anunciado. A cena não era só linda, era teológica. O antigo se curva diante do novo. A sombra cede lugar à substância. A preparação dá espaço ao cumprimento. O que fora prometido em pedras e pergaminhos, agora se materializava em carne e glória diante deles. Pedro, com seu coração agitado, e quem pode julgá-lo, solta o que lhe vinha à mente. Diz que seria bom ficarem ali. Queria construir 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias. Como se dissesse, vamos tornar este momento eterno. Vamos marcar esse território como um novo tabernáculo. Mas ele não sabia o que dizia. Estava tomado de temor, talvez misturado com êxtase e confusão. Queria agarrar o extraordinário, mas ainda não entendia que a glória maior não era para ser enclausurada, mas para descer e transformar tudo lá embaixo no vale. Queria perpetuar o momento, mas o plano era outro. Ainda haveria cruz, sepultura, ressurreição, ascensão, Pentecostes. Foi então que uma nuvem os envolveu. Na tradição hebraica, a nuvem era símbolo da presença de Deus, a mesma que guiou o povo no deserto, que encheu o tabernáculo e mais tarde o templo. E dessa nuvem veio uma voz que rompeu qualquer dúvida. Este é o meu filho amado, ouçam-no. Não era para se ouvir Moisés, não era para se ouvir Elias. Era Jesus. O tempo da lei e dos profetas havia sido cumprido. Agora o Verbo Eterno era o centro da escuta. E ouvir aqui não é só escutar, é obedecer. Acolher, seguir, render-se. Era um mandamento do céu, e de repente tudo se foi.
Os dois visitantes sumiram, a luz se dissipou, a glória visível cessou, e lá estava só Jesus, somente Ele. Isso tem um sabor profundo. No final, depois que todas as visões passam, depois que todo o extraordinário se vai, depois que os brilhos e vozes cessam, fica Jesus, sempre Ele, o que permanece, o que sustenta, o que conduz. Ao descerem do monte, Ele os proíbe de contar o que viram, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. O silêncio imposto não era por acaso. A revelação era grande demais para mentes ainda moldadas pela expectativa de um Messias político. Só depois da ressurreição é que aquela experiência faria sentido por completo. Mas os discípulos se entreolhavam, tentando decifrar o que significava ressuscitar dos mortos. A ideia da ressurreição geral no fim dos tempos era conhecida pelos judeus. Mas Jesus falava dele mesmo, de algo que viria em breve. E isso ainda era um enigma para eles. Então, como bons judeus formados sob a sombra da lei, perguntaram: por que os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Estavam conectando o que viram à profecia de Malaquias, que dizia que antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias voltaria. Era como se dissessem: se vimos Elias agora, quer dizer que o reino está às portas? Que o Messias vai reinar agora em glória? Estavam ligando as peças. Jesus responde com sabedoria. De fato, Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. E sim, ele já veio, mas foi rejeitado. Era uma referência clara a João Batista. Ele não era Elias em carne, mas veio no espírito e no poder de Elias, como o próprio anjo Gabriel anunciou antes do seu nascimento. Preparou o caminho, clamou no deserto, apontou o cordeiro, mas foi desprezado e morto. E aí Jesus emenda dizendo que também o Filho do Homem sofreria muito e seria desprezado. Enquanto eles ainda estavam atordoados com a glória, ele os chama de volta à realidade do sofrimento. Porque o caminho da glória passa pela cruz. Não há coroa sem espinhos, não há reino sem entrega. O brilho do monte é para fortalecer o coração para o vale da dor que se aproximava. Essa cena da transfiguração é uma antecipação. Um spoiler santo da glória que há de vir, um sussurro do céu em meio ao burburinho da terra. Um lembrete de que o Jesus sofredor é também o Jesus glorioso, que o que foi visto ali é só o começo. Um dia, todo olho o verá assim. Não mais com vestes comuns, não mais como o carpinteiro de Nazaré, mas como o Rei dos Reis, cujas vestes resplandecem como o sol ao meio-dia. E quando isso acontecer, não será mais necessário descer do monte, porque então o monte se tornará o novo céu e a nova terra. E ele habitará entre nós, não por alguns minutos, mas pela eternidade. Quando eles descem do monte e o cenário muda bruscamente, quase como se o contraste fosse calculado. Lá em cima, glória. Aqui embaixo, caos. No alto, o rosto de Jesus resplandecia como o sol. No pé do monte, rostos franzidos, gritos, confusão, disputa. Parece familiar? Aqueles momentos sublimes com Deus, em que tudo parece fazer sentido, parecem sempre ser seguidos por testes mais duros quando voltamos à realidade. E foi exatamente isso que os discípulos experimentaram. Ao se aproximarem da multidão, viram os escribas discutindo com os demais discípulos. Algo havia dado errado. E como é típico do legalismo, os escribas estavam prontos para transformar o fracasso dos discípulos em argumento contra o mestre. Quando o povo viu Jesus, correu para ele, admirado, talvez pela sua autoridade. Talvez ainda houvesse vestígios da glória do monte em seu semblante. O fato é que sua presença causava impacto. Ele então pergunta com firmeza: o que vocês estão discutindo com eles? Mas antes que alguém respondesse, um homem da multidão rompe o silêncio com uma súplica aflita. Era um pai desesperado. Ele conta sua história em lágrimas. Trouxe seu filho possuído por um espírito que o faz mudo. E mais que isso, o demônio o lança ao chão, faz espumar, ranger os dentes, definhar. A descrição é carregada de dor. Não é só um relato médico. É o clamor de um pai que vê o próprio filho sendo destruído por forças que não consegue controlar. Ele diz que pediu ajuda aos discípulos, mas eles não conseguiram expulsar o espírito. E aqui está a raiz da discussão com os escribas. Os discípulos falharam. E quando os representantes do reino falham, os opositores do reino se aproveitam. Jesus solta um lamento que ecoa séculos de incredulidade. Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Há uma dor embutida aí. Ele não está apenas exclamando por impaciência, mas expressando a angústia do céu diante da dureza do coração humano. O mesmo povo que viu milagres, ouviu palavras de vida, sentiu o toque da compaixão, ainda não cria como deveria.
E nem mesmo seus discípulos estavam isentos disso. Ele então pede que tragam o menino. Quando o espírito maligno vê Jesus, imediatamente lança o menino no chão numa convulsão violenta. Ele se contorce, espuma, e Jesus, sem pressa, com calma divina, pergunta ao pai: há quanto tempo isso acontece com ele? O pai responde: desde a infância. E conta que muitas vezes o espírito o lança no fogo ou na água para matá-lo. Aquele pai viveu anos andando sobre brasas de angústia. Imagine não poder deixar seu filho sozinho nem por alguns minutos, com medo de que ele se jogue num rio ou numa fogueira, empurrado por algo invisível. E então, com um fio de esperança misturado com desespero, ele diz: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O ser escapa quase como uma confissão de fé fraca, combalida pela dor. E Jesus responde com ternura e firmeza: se podes, tudo é possível ao que crê. Aqui ele não está ensinando teologia positiva, nem vendendo milagres. Ele está chamando aquele homem para crer de verdade, para confiar no Deus que está ali, diante dele encarnado. E o pai então grita, num clamor que ecoa em tantos corações: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ah, que honestidade linda! Ele não esconde sua crise. Ele não mente. Ele confessa, tem fé, mas tem dúvidas. Crê, mas cambaleia. E é nessa sinceridade que Jesus age. Jesus vê que a multidão começa a se ajuntar, então repreende o espírito imundo com autoridade. Espírito mudo e surdo, eu ordeno que saias dele e nunca mais tornes a entrar. O espírito clama, agita o menino com violência e sai. E o menino fica como morto. Tão imóvel que muitos dizem: morreu. Mas Jesus o toma pela mão e o levanta. É como se dissesse: ele está vivo. Eu o devolvo ao Pai. Inteiro, livre. Não era apenas libertação espiritual. Era restauração emocional, familiar, social. Aquele menino voltava à vida. Aquele pai voltava à esperança. Mais tarde, já em casa, os discípulos, ainda com o semblante de quem busca entender, perguntam em particular: por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus responde com uma chave espiritual: essa espécie não pode sair a não ser por meio de oração. Algumas versões trazem oração e jejum, mas os manuscritos mais antigos reforçam a ênfase na oração. O ponto é: há batalhas que exigem vida íntima com Deus. Não bastam técnicas, não bastam fórmulas. Não se trata de repetir o que Jesus disse como se fossem palavras mágicas. Trata-se de autoridade espiritual, e autoridade só vem de relacionamento. Aqueles discípulos haviam sido enviados com autoridade antes. Haviam feito milagres. Mas talvez naquele momento estavam mais cheios de si do que da presença de Deus. A oração aqui não é vista como um ritual para convencer a Deus, mas como uma vida alinhada com o céu. Oração é afinamento da alma com o coração de Deus. É entrega. É dependência. É reconhecimento de que a batalha não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Sem oração, não há óleo. Sem comunhão, não há fogo. Sem vida no altar, não há poder no vale. E essa história, tão rica e dramática, nos lembra que a glória do monte é maravilhosa, mas é no vale que a fé é provada. Que o mesmo Jesus que resplandece é o que estende a mão ao menino caído. Que a presença dele é real tanto no brilho da transfiguração quanto nas sombras da opressão. E que nossa fé, por mais trêmula que seja quando sincera, é suficiente para atrair o toque do Salvador. Saindo dali, passaram pela Galileia. Jesus, no entanto, desejava manter em segredo essa passagem. Não queria publicidade, nem tumulto ao redor. O foco agora era o ensino profundo aos seus discípulos. Já não era mais tempo de multidões, era tempo de discipulado íntimo. A Galileia, tão conhecida por eles, se tornava agora um corredor de transição entre o ministério público e o momento em que o cordeiro seria entregue. Era uma jornada silenciosa, mas carregada de peso profético. Ele começa a lhes ensinar, de novo, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos dos homens, que o matariam, e que, depois de morto ao terceiro dia, ressuscitaria. Era a segunda vez que Jesus anunciava sua paixão de forma clara, sem parábolas, sem metáforas. Era uma revelação direta do plano eterno de redenção. E, mais uma vez, o impacto da mensagem é abafado pela confusão dos discípulos. Eles não compreendiam o que ele queria dizer e temiam perguntar. O silêncio deles fala muito. Não era só falta de entendimento intelectual, era também resistência emocional e espiritual. A ideia de um Messias rejeitado, morto e ressuscitado era um escândalo para o imaginário judaico. Eles esperavam um rei glorioso, não um servo sofredor. Esperavam um trono em Jerusalém, não uma cruz no Gólgota. E como muitas vezes acontece, quando não entendemos algo que nos assusta, preferimos não perguntar.
o medo paralisa até a fé mais vibrante. Chegam então a Cafarnaum, lugar que havia se tornado uma espécie de base ministerial para Jesus. Entrando em casa, talvez a de Pedro, Jesus os confronta de forma terna, mais incisiva. O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Eles se calaram. E a razão do silêncio agora era vergonha. Porque enquanto Jesus falava de morte, de entrega, de cruz, eles discutiam sobre quem era o maior. É uma das cenas mais humanas e, ao mesmo tempo, mais tristes do Evangelho. Enquanto o céu se inclinava para revelar o maior ato de amor da história, os discípulos estavam presos a disputas de status, cargos, posições. Ainda estavam mais preocupados com hierarquia do que com serviço, com visibilidade do que com sacrifício, com prestígio do que com cruz. Jesus então se senta. Esse gesto de se assentar era típico dos rabinos quando iam ensinar algo solene. Os discípulos se aproximam e ele diz algo que ecoa como uma inversão total do pensamento humano. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Não há como dourar essa pílula. Jesus estava invertendo completamente a lógica do mundo. No reino de Deus, grandeza não se mede por influência, mas por serviço. Não se mede por quem está no topo, mas por quem se abaixa para lavar os pés. E para ilustrar de forma vívida, Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e a abraça. A criança, naquele tempo, não era vista como alguém importante. Era frágil, sem voz na sociedade, dependente. E Jesus, ao abraçar aquela criança, não estava só dando uma lição de humildade, mas dizendo que o reino é para os que se fazem pequenos. Ele declara: quem receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe. E quem me recebe, não me recebe apenas a mim, mas aquele que me enviou. É como se dissesse: quando você acolhe o que é pequeno, invisível, frágil, está acolhendo o próprio Deus. Não é apenas sobre fazer o bem aos outros, é sobre ver a presença de Deus nos que são desprezados pelo sistema. Isso desmonta qualquer pretensão de poder no reino. Jesus está dizendo que o caminho da verdadeira grandeza passa pela capacidade de acolher os que não têm nada a oferecer em troca. Que receber o outro com ternura, especialmente os mais frágeis, é receber o próprio Cristo e, por extensão, o Pai que o enviou. A lógica do céu é sempre o avesso da lógica da terra. E tudo isso acontece numa sequência cronometrada entre o céu e a cruz. Porque quanto mais se aproximava o tempo do Calvário, mais Jesus precisava preparar os seus não com técnicas, mas com o coração certo. Ele não queria uma igreja formada por apóstolos poderosos e autoritários, mas por servos dispostos a se tornar últimos. Se isso significasse que mais alguém pudesse conhecer o amor de Deus. João, o discípulo que costumava se deitar ao peito do mestre, e que mais tarde escreveria tanto sobre o amor quanto sobre a verdade com uma firmeza apostólica inconfundível, rompe o silêncio do grupo com uma observação que parecia carregar tanto zelo quanto confusão. Ele se aproxima de Jesus e diz: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e nós o proibimos, porque ele não nos seguia. Há aqui um misto de possessividade espiritual e uma visão de grupo muito restrita. O que estava por trás desse relato não era apenas um ato de autoridade, mas uma visão equivocada de exclusividade do poder de Deus. João e os outros discípulos haviam começado a assimilar que o nome de Jesus carregava autoridade, mas estavam ainda aprendendo que essa autoridade não era limitada àquele pequeno círculo de 12 homens. Eles haviam visto um homem, um anônimo, fora do grupo, usando o nome de Jesus para libertar pessoas. E em vez de se alegrarem por mais alguém estar sendo liberto do jugo das trevas, se escandalizaram porque aquele homem não era um dos nossos. Era como se João dissesse: ele não pertence ao nosso grupo fechado, não tem a nossa autorização, portanto não pode fazer isso. É uma atitude que se assemelha ao exclusivismo farisaico que eles próprios já haviam criticado. Jesus, porém, responde com clareza e firmeza, desmontando essa mentalidade estreita. Não o proíbam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode, logo em seguida, falar mal de mim. Aqui Jesus ensina algo revolucionário, especialmente no contexto religioso do primeiro século. O judaísmo da época era marcado por escolas rabínicas que frequentemente se opunham umas às outras e mantinham círculos fechados de interpretação e prática. Havia uma clara distinção entre quem pertencia e quem não pertencia à linhagem de autoridade. Mas Jesus, diferente dos rabinos contemporâneos, não estava fundando uma escola hermética de pensamento.
Ele estava formando um corpo espiritual que seria expandido por todos os povos, línguas e nações. É interessante perceber que esse tipo de exclusividade do grupo dos 12 já havia sido confrontado no Antigo Testamento. Um exemplo emblemático está em Números capítulo 11, quando Moisés, sobrecarregado com o povo, clama por ajuda, e Deus derrama o seu espírito sobre 70 anciãos. Porém, 2 deles, Eldad e Medad, profetizam fora do arraial. Josué, o servo de Moisés, prontamente pede que Moisés os repreenda. Mas Moisés, num espírito que já apontava para Cristo, responde: "Você tem ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles." Números capítulo 11, versículo 29. Jesus está dizendo algo semelhante. O reino de Deus não é propriedade privada. O poder do nome dele não é um selo de patente, mas uma autoridade que opera onde há fé genuína. Na sequência, Jesus amplia ainda mais essa visão e afirma: "Pois quem não é contra nós, é por nós." Essa declaração precisa ser lida com equilíbrio. Em outro momento, diante de fariseus que acusavam Jesus de expulsar demônios por Beelzebu, ele disse: "Quem não é por mim, é contra mim." Aqui, o foco é outro. Jesus agora está ensinando sobre cooperação e reconhecimento da ação de Deus mesmo fora do nosso círculo. Enquanto em Mateus a fala visava confrontar a incredulidade e a calúnia, aqui ele responde a uma tentativa de exclusivismo. Em outras palavras, se alguém está operando em nome de Jesus e os frutos estão sendo produzidos, libertação, cura, restauração, então esse alguém não está em oposição ao reino. A resposta de Jesus é uma lição eclesiológica antecipada. É como se dissesse: o corpo de Cristo será mais amplo do que vocês imaginam. Os dons não serão dados apenas a vocês. O Espírito soprará onde quiser. A obra será feita por muitos que vocês nem conhecem. E o nome de Jesus será proclamado por línguas que os 12 jamais falarão. Era um ensino duro, mas necessário. A igreja que surgiria após Pentecostes precisaria entender que a missão era global, diversa e conduzida por muitos instrumentos. E então Jesus conclui esse ensinamento com uma das declarações mais doces e ao mesmo tempo mais profundas. "Quem dera a vocês um copo de água em meu nome, porque vocês pertencem a Cristo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa." O que parece pequeno diante dos olhos humanos, um simples copo de água, se torna uma oferta celestial quando feito em nome de Jesus. Esse versículo revela que Deus observa os gestos mais simples, os detalhes mais delicados e recompensa até o que o mundo despreza. O ensino aqui é escandalosamente gracioso. Não é preciso expulsar demônios para ser visto por Deus. O que vale não é o tamanho da obra, mas a motivação por trás dela. No contexto do Oriente Médio do primeiro século, oferecer água era uma expressão clássica de hospitalidade e cuidado. A água era escassa e preciosa. Em regiões áridas como a Judéia e a Galileia, um copo de água poderia significar a diferença entre seguir viagem ou sucumbir ao sol escaldante. Jesus, portanto, toma esse exemplo cotidiano e o transforma numa ilustração eterna. Quem servir aos seus discípulos, mesmo que de forma pequena, singela, invisível aos olhos dos grandes, será recompensado. E o mais belo desse trecho é que Jesus conecta o cuidado prestado aos discípulos diretamente a ele. Quem oferece um copo de água a um discípulo de Cristo é como se estivesse oferecendo ao próprio Cristo. Isso ecoa com força o que ele diria mais tarde em Mateus capítulo 25. "Tive sede, e me destes de beber. Sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Assim, o ensino é claro e profundo. O reino de Deus não é uma arena de disputas hierárquicas, mas um campo fértil onde o serviço, a humildade e o amor são o verdadeiro trono. Não há espaço para exclusivismos. Não há tolerância para o orgulho espiritual. O nome de Jesus não é propriedade de ninguém, mas é a chave que abre corações por toda a terra. E até o menor gesto, o mais singelo ato de compaixão, se feito por amor a Cristo, ecoa na eternidade como louvor. Jesus, com o coração ainda ardendo por ensinar os seus discípulos sobre o que realmente importa no reino, prossegue com palavras que cortam como espada e curam como óleo. Ele agora desloca o foco da autoridade eclesiástica para a responsabilidade espiritual. Sai da discussão sobre quem pode usar o nome dele e mergulha num ensinamento sobre o impacto das nossas atitudes sobre os mais frágeis da fé. E não alivia. O tom é direto, quase drástico, porque o assunto é sério demais para meias palavras. Ele diz:
E qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe amarrassem ao pescoço uma pedra de moinho, daquelas que são movidas por animais, e fosse lançado ao mar. Isso era mais do que uma figura de linguagem. No contexto histórico, a pedra de moinho, chamada em grego de milos ónikos, era enorme, pesada e usada para moer grãos em grande escala. Amarrar isso ao pescoço de alguém e lançá-lo ao mar era uma sentença de morte sem volta. Em termos judaicos, o mar era visto como símbolo de caos e morte. Logo, o que Jesus está dizendo é que é preferível encerrar a vida aqui do que escandalizar alguém pequeno na fé e responder por isso diante do trono do Altíssimo. Os pequeninos aqui não são apenas crianças, mas todos aqueles que estão nos primeiros passos da caminhada com Deus, frágeis, vulneráveis, aprendendo a crer. Jesus está dizendo: cuidem deles, não os escandalizem, não confundam, não desviem seus corações por ganância, abuso, orgulho ou doutrinas tortas. No fundo, o Mestre está colocando sobre todos nós o peso e o privilégio da influência, porque no reino, todos influenciam alguém, e essa influência deve ser exercida com temor e tremor. A seguir, ele amplia esse alerta com uma tríade de advertências que tocam corpo, alma e espírito. Se a tua mão te faz tropeçar, corta-a. Melhor é entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. A mesma lógica é repetida com o pé e o olho. Não é literalismo aqui. Jesus está usando uma figura poderosa para mostrar que nada, absolutamente nada, deve ser mais importante do que a eternidade com Deus. A mão representa o que fazemos, o pé, por onde andamos, o olho, o que desejamos e contemplamos. Se qualquer dessas áreas se torna um veículo para o pecado, o chamado é radical. Elimine. O termo inferno aqui, no original grego, é Dina, uma referência direta ao Vale de Hinnom, que ficava ao sul de Jerusalém. Aquele lugar havia sido, nos tempos do Antigo Testamento, palco de cultos pagãos terríveis, inclusive com sacrifícios de crianças a Moloque. Segundo Reis, capítulo 23, versículo 10. Jeremias, capítulo 7, versículo 31. Por causa disso, o vale foi transformado num lixão da cidade, onde se queimava lixo e carcaças continuamente. O fogo ali nunca se apagava e os vermes eram constantes. Com o tempo, esse vale tornou-se símbolo da condenação eterna. Logo, Jesus está dizendo que viver com o pecado é carregar um fardo que te conduz a esse destino. O que ele propõe não é automutilação, mas arrependimento radical. E o uso do verbo entrar na vida versus ser lançado no inferno não é casual. Vida aqui é Zoé, a vida eterna, a plenitude com Deus. Jesus está dizendo que é preferível passar por esta vida com perdas aparentes do que entrar na próxima sem o selo da salvação. E ao mencionar o verme que não morre e o fogo que não se apaga, ele está fazendo eco às palavras de Isaías capítulo 66, versículo 24, onde o profeta descreve o juízo final dos ímpios, com imagens aterradoras que falam de um estado eterno de rejeição. Ele então volta o foco para o interior do ser humano, dizendo: porque cada um será salgado com fogo. Essa expressão enigmática carrega peso ritual e espiritual. No Antigo Testamento, especialmente em Levítico capítulo 2, versículo 13, Deus ordena que toda oferta de manjares fosse temperada com sal. O sal era símbolo de aliança, de preservação, de pureza. O fogo, por sua vez, representa provação, purificação, juízo. Então, ao dizer que todos serão salgados com fogo, Jesus está apontando para a realidade de que todos, sem exceção, passarão por um processo ou de purificação para a glória ou de julgamento para a condenação. Há um fogo que prepara e um fogo que consome. A diferença está em qual altar o coração está. E ele continua: bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Aqui há uma advertência direta à inutilidade de um discípulo que perde sua essência. O sal, na cultura do Oriente Médio, era vital. Servia para preservar alimentos, para temperar, para purificar. Mas se perdesse sua salinidade, o que acontecia quando era misturado com impurezas minerais, não servia para mais nada, senão para ser jogado fora. Jesus está dizendo: o discípulo do reino precisa preservar seu sabor, sua santidade, sua diferença. Perder isso é tornar-se irrelevante para a missão. E então ele encerra essa sessão com um chamado pastoral e profundo: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Aqui ele junta a santidade pessoal com a unidade comunitária. Não adianta ser sal se esse sal for usado para ferir. É preciso temperar com graça, com paz.
A vida cristã é um equilíbrio entre uma vida interior temperada pelo fogo de Deus e um relacionamento exterior marcado pela reconciliação, santidade e comunhão, pureza e paz. É uma convocação à integridade, à vigilância, ao arrependimento contínuo. Jesus está formando discípulos que não se conformam com uma fé superficial. Ele quer homens e mulheres que entendam que seguir a Ele envolve cortar o mal pela raiz, cuidar dos mais frágeis com ternura e viver com o coração no céu, ainda que os pés estejam no pó da terra. Hoje no Bíblia Comentada, falamos sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu Marcos, um dos textos mais profundos e dramáticos de toda a narrativa da vida de Jesus. Vimos o Cristo glorificado no monte, diante de 3 teias impactadas pela revelação da sua majestade, e o vimos também descendo até o vale, onde a dor humana clama por socorro. Exploramos como o mesmo Jesus que resplandece é o que estende a mão ao menino possuído, mostrando que sua glória não é isolada do sofrimento humano, mas que ele é o Deus presente tanto no céu da transfiguração quanto na sombra da aflição. Conversamos sobre a fé vacilante daquele pai que disse: "Eu creio, ajuda a minha incredulidade." E entendemos como Jesus responde não à perfeição da nossa fé, mas à sinceridade do nosso clamor. Refletimos sobre os discípulos, que ainda confusos, disputavam entre si quem seria o maior, enquanto Jesus lhes ensinava que a verdadeira grandeza está em se fazer servo de todos, em acolher os pequeninos, em estender a mão aos esquecidos, em não tropeçar os fracos. Ouvimos do próprio Mestre a advertência firme sobre escândalos, pecado e eternidade. Ele nos chamou à santidade prática, à vigilância íntima, ao corte do que nos afasta de Deus. E encerrou nos exortando a ser sal, a manter a essência, a preservar a diferença, a viver em paz com os irmãos, sendo temperados pelo fogo santo de Deus. Neste capítulo, aprendemos que seguir Jesus não é subir ao monte e ficar lá, mas descer com Ele para libertar, servir e viver em reverência. Que a transfiguração não é apenas sobre luz, mas sobre ouvir a voz do Pai. Este é o meu filho amado, ouçam-no. E que o discipulado é um caminho que exige entrega, fé constante e a renúncia corajosa de tudo o que nos separa dele. Que o Espírito Santo nos ajude a ser sal com sabor, discípulos com mãos limpas e irmãos que abraçam os pequenos com o mesmo amor com que o Mestre os acolheu. Texto e produção Douglas Vieira. Música por 50sounds.com. Faixa Aletheia. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.